Um bom líder é um excelente líder, mesmo quando ele não está diante de sua plateia. Como você pode trabalhar uma estratégia extremamente eficiente para ser percebida como uma autoridade, mesmo que você tenha uma audiência ainda pequena, mesmo que você não tenha muitos seguidores, mesmo que você não tenha necessariamente milhões de placas de faturamento? Como você pode ser percebida como autoridade? Bom, se você abriu esse vídeo, é um sinal de que você é uma pessoa extremamente consciente. Você sabe a importância de ser vista como autoridade. Mas vamos entender o que é autoridade? O que para você isso significa na prática? Muito se fala hoje em dia sobre a gente trazer conteúdos estratégicos e a gente aplicar isso no nosso Instagram, na nossa rede social de forma geral, para ser percebido como uma autoridade. Mas não se extrai exatamente o significado disso. Autoridades são pessoas que são referências, são pessoas que têm domínio, são pessoas que têm um repertório, que têm profundidade, que muitas vezes estão em lugares privilegiados, que são pessoas mais, vamos dizer assim, premium. Não é uma regra, mas são alguns pontos em comum. Como que a gente consegue acessar tudo isso? O grande ponto está em você já primeiro se enxergar dessa forma. A estratégia mais eficaz é o que eu vou destrinchar com você nesse vídeo e eu espero muito que você fique até o final, porque vai rolar uma surpresa no final. E eu sempre guardo o melhor insight pro final. Primeiro ponto, você precisa primeiro se enxergar como essa autoridade. Autoimagem. Começa a cortar fora essas ideias de que você precisa ter milhões de seguidores, ou placas de faturamento, ou blazer perfeito, tudo perfeito. Esse perfeccionismo está te corroendo. Vamos eliminar ele? Ele pode existir só um pouquinho, de uma forma um pouco mais saudável. Mas eu quero que você compreenda que é o seguinte, a autoridade ela começa de dentro para fora. Sabe por quê? Uma das principais características de uma pessoa que é autoridade é a sua autoconfiança que exala. E quanto mais a gente conseguir exalar essa autoconfiança, essa postura, repare como eu estou articulando aqui com você nesse vídeo. Cada detalhe importa, principalmente quando nós estamos falando da nossa postura. A nossa comunicação não verbal, aquilo não necessariamente que eu estou falando ou escrevendo, mas aquilo que você percebe. Então isso só vai ser possível se o primeiro ponto for dado, que é você se enxergar como autoridade. Quando você compreender que a autoridade não é só quem está no pedestal, mas é o valor que tu tem agregado, e você entender que tu tens esse valor agregado, ter esse auto-amor de compreender, ok, eu sou uma boa profissional, cabe a mim mostrar então que eu sou uma boa profissional. Quando você compreende isso, você começa a se ver de uma forma diferente. Então trabalhar essa autoimagem e já se colocar nesse lugar, nesse papel, porque é um papel que você vai assumir pela sua própria decisão. Segundo ponto, já que você compreendeu que você tem essa autoimagem, agora cabe a nós fazer com que essa imagem, agora externamente, seja muito bem vista. Acabei de falar para você aqui e o que a gente faz, né? Então os nossos gestos, a maneira como a gente se apresenta, nosso tom de voz, nossa frequência, nosso ritmo de fala, a nossa segurança na fala, a nossa postura, tudo isso é muito bem refletido. Beleza, check. O segundo ponto é a imagem. Como você se apresenta? Eu estou hoje aqui com você testando um brinco novo, inclusive, provando um brinco novo, super moderno. Um brinco que traz um reflexo diferenciado, que ele tem uma metalizado aqui, é dourado, já traz um pouco de sofisticação. Todos esses traços são escritos e trabalhados propositalmente. Quando você compreender que autoridades não necessariamente são aquelas que usam blazer, novamente, eu não estou de blazer hoje, nesse vídeo com você, propositalmente, para te provar que não é um blazer que me faz ser uma autoridade, mas é sim a forma como eu te explico que eu tenho de domínio, de repertório. Então, a nossa imagem, ela precisa ser muito bem trabalhada. Você precisa pensar o que eu quero que a pessoa sinta de mim. Perceba comigo. Replica esse pensamento aqui comigo. Se eu quero que a pessoa que está me assistindo me veja como uma mulher mais madura, o que faria sentido de eu estar usando? Evidentemente, você vai pensar em coisas, em roupas, em objetos, em cenários, em falas que te associam a maduro. Agora, se você por um acaso está utilizando uma roupa, um estilo que não condiz com isso, talvez que infantilize, que seja o oposto, sem perceber, você vai estar compreendendo que você está traduzindo coisas erradas. Uma vez eu fiz um exercício com uma aluna nossa, faz muito tempo, foi bem interessante essa dinâmica. A gente selecionou, né, quais seriam os atributos que ela queria passar com a marca dela e quais são os atributos que ela queria se distanciar, que ela queria ficar longe deles. Um desses que ela queria se distanciar, ela falou que era relaxada.
ela não queria de forma alguma transmitir que ela parecia uma pessoa relaxada. E por coincidência, naquele exato momento, naquela reunião online que nós estávamos fazendo, ela refletiu, ela olhou pra câmera e falou: meu Deus, mas eu estou sem maquiagem, com o cabelo todo bagunçado, com um coque e num lugar meio afastado, assim, um lugar meio bagunçado. E aí ela mesma já caiu por si e já compreendeu que ela estava transmitindo, sem perceber, uma imagem relaxada. Então as pessoas, elas estão o tempo inteiro te percebendo e te lendo. Repare que até o momento eu não falei nada de placa de faturamento ou milhões de seguidores, pelo contrário, são sobre os sinais e significados que a gente imprime e exprime com a nossa marca. Então a gente falou sobre a postura, a autoimagem e você se vê como líder. Falamos agora sobre a forma como você se apresenta imageticamente, todos os sinais ao seu redor. Não adianta você fazer um stories, por exemplo, falando do seu produto, do seu projeto milionário e tudo mais, e ao fundo tá um caos. Tem criança correndo, tem barulho batendo, isso e aquilo, não vão prestar atenção. Não é porque te diminui, mas é porque não vão prestar atenção. Então todos esses detalhes fazem muita diferença na prática. 2 pontos que nós citamos. Terceiro ponto, o que é que a gente... Agora vamos fazer um exercício inverso. O que é que a gente, como ser humano, valoriza e fala: essa pessoa aqui é top, se nós não estamos enxergando? Vamos supor que tu tá aí dirigindo e você tá ouvindo o podcast, de repente, alguém fala alguma coisa no podcast que você fica assim: meu Deus, sabe aquele blow mind? O que acontece? Não é pela voz da pessoa que é aveludada. Possivelmente é pelo repertório que essa pessoa tem. Então, se nós tiramos o nosso estímulo visual, que foi os 2 primeiros pontos que eu te falei, qual que é o terceiro grande segredo dessa estratégia infalível para você ser vista como autoridade? Seja foda. É isso. Seja inteligente. Falando aqui uma parte mais pessoal para você, quando eu era menor e eu tinha muitas dificuldades de, enfim, me inserir em determinados pontos por questões financeiras, por não ter alguns privilégios, eu era mais gordinha, sofria um pouco de bullying, assim vai. Naquela situação, eu compreendi que a única forma que eu poderia, sobre as minhas condições de criar uma arma própria, para eu realmente chegar em algum lugar, seria o conhecimento. Eu vou falar para você, foi a melhor decisão que eu fiz. Ser a melhor aluna, estudar muito, principalmente antes de desenvolver meu próprio negócio, minha própria carreira, ser especialista, ter o prazer, o privilégio e a rotina disciplinada de estudar com frequência. Só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo aqui comigo já é excelente ponto para você, porque você já está à frente de muitas e muitas pessoas. Mas voltando ao que a gente estava trazendo, quanto mais você puder mostrar esse seu repertório e principalmente estar constantemente estudando, evidenciando que você está estudando, que você está ouvindo um podcast, faz um story desse vídeo agora e me marca lá nos stories para eu te repostar. Fala que você está estudando para melhorar o seu negócio, para melhorar o seu marketing, o seu branding. Isso é fundamental. Toda vez que você faz isso, você enaltece pontos na mente subconsciente do seu cliente, de que você é alguém que se dedica, que se importa e que está alimentando esse repertório. Não é à toa que pessoas que muitas vezes exibem no seu lifestyle na rede social, que estão estudando com frequência, tendem a ser vistas como mais inteligentes e, por consequência, mais líderes, mais sábias. Então isso é mais um ponto para você observar. E claro, obviamente a gente entra num quarto ponto agora para fecharmos essa estratégia infalível. Não adianta você só ser boa, ser foda, ser maravilhosa, e isso não estar sendo exposto de forma estratégica, linear e, constante. O que acontece? Imagina comigo que você fez esses 3 principais pontos que falamos, mas o quarto é a fase da execução. Você realmente registrar isso nas suas mídias sociais. Ou seja, imagina um conteúdo seu, um Reels bem trabalhado em que você tem postura, você está atraente, visualmente a sua imagem está transmitindo uma líder, você está mostrando esse repertório e você não posta esse vídeo. Não vai adiantar nada. Então a fase final é a execução em que você realmente documenta isso nas suas mídias sociais para que os outros consigam acessar esses seus 3 principais poderes que a gente alimentou aqui, que é a estratégia final e infalível para você ser vista como autoridade. Quando você realmente documenta isso no seu conteúdo, mostrando o quanto de repertório você tem e que não é nada raso, as pessoas começam a notar você. Opa, peraí, o conteúdo dessa mulher aqui é diferenciado, ela não tá falando nada que é lero-lero, encheção de linguiça, gostei, me atraiu, bacana. E quando você vai ver, as pessoas começam a te seguir, te acompanhar, gostar do seu trabalho e principalmente disseminar suas mensagens, compartilhar o que você está dizendo. Isso faz com que o seu negócio cresça cada vez mais. E olha só que bacana! Por consequência desses 4 principais passos dessa estratégia infalível que eu te passei aqui, aí sim começam a vir convites para palestras,
convites para podcasts, expansão da sua marca, cada vez mais vendas, faturamento, a tal da plaquinha que você tanto queria. E aí, por consequência, os próximos passos que também vão te agregar sim, para você ser vista como uma autoridade, eles vão se ampliando, vão se abrindo cada vez mais. Mas a base, a estratégia infalível, você acaba de receber nesse nosso vídeo. Então, se fez sentido para você, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não conheça o nosso trabalho. Eu sou Marcela Esteves, sou fundadora do Efeito Encantamento, especialista em branding pessoal, posicionamento, marketing, e nesse canal você recebe tudo o que você precisa para aprender a encantar os seus clientes de forma muito mais estratégica. Também deixe seu like aqui embaixo e não deixe de comentar qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. O que eu preciso revelar para você aprender passo a passo? Me conta aqui embaixo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.